Bom final de tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Deus possa continuar conosco, pela misericórdia dele. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos. Nós leremos o Salmo de número 1. São 6 versículos apenas. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, nosso eterno Deus e nosso Papai, diante do Senhor nós nos encontramos, tendo o Senhor sentado em seu alto e sublime trono. E imploramos ao Senhor, por misericórdia nessa tarde, para que o Senhor possa abrir os nossos corações e falar conosco por meio da Tua palavra, que, como o próprio Jesus Cristo nos diz, a verdade, ela é a única capaz de nos libertar. E nós precisamos, Senhor, eu particularmente preciso de libertação dos meus pecados, então que o Senhor possa nos ajudar nessa tarde, Senhor, para a glória exclusiva do seu santo nome. Amém. Meus irmãos, antes de iniciar, vale fazer algumas considerações sobre o livro dos Salmos. Não sei se todos os irmãos aqui sabem, mas os Salmos, o chamado Saltério, é composto, o livro, por 150 salmos. E eles são composições que foram feitas para serem cantadas. Então, o saltério são 150 canções, 150 músicas. Então, estudar os salmos é estudar as músicas que foram criadas para a adoração, inspiradas pelo nosso próprio Deus. Cantar os salmos, meus irmãos, é cantar a própria palavra de Deus, é cantar a verdade. E quando a gente olha para a liturgia do nosso culto, até nos momentos de cântico, nós cantamos a própria palavra do Senhor. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é extremamente maravilhoso. E adentrando agora especificamente no primeiro salmo do Saltério, a porta de entrada do Saltério é o salmo de número 1. E não é por acaso que ele está aqui. Ele é considerado um salmo de instrução e funciona como um prefácio espiritual para toda a vida de devoção ao povo de Deus. Sim, meus irmãos, algumas igrejas têm a harpa cristã, a igreja presbiteriana tem o Inário Novo Cântico e os Salmos é um livro de canções que foi feito para o povo de Deus, para o povo judeu. E no Saltério, meus irmãos, é falado de várias coisas. É falado de adoração, de arrependimento, de esperança, é falado de louvor. Mas antes de falar sobre todas essas coisas que o Saltério fala em todos os 150 salmos, o Espírito Santo coloca já no primeiro uma verdade fundamental para nós, que é: existem somente 2 caminhos. É isso que o Salmo de número 1 nos diz. Não existem 3, não existe um meio termo, não existe uma neutralidade. Ou a raiz está em Deus, ou existe a ruína no caos.
E toda a humanidade, meus irmãos, até um japonês, como foi citado aqui pelo irmão, um chinês, um vietnamita, toda a humanidade está num desses dois caminhos. O caminho do justo ou o caminho do ímpio. E o Salmo de número 1, ele é dividido em duas partes. Do versículo de número 1 até o 3, nós vemos a felicidade e o caráter do povo justo, dos justos. E do versículo 4 até o 6, nós vemos o estado e o destino dos ímpios. Indo para o versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o que chama a atenção na primeira palavra do primeiro salmo é que ele começa com uma coisa gloriosa, que é o bem-aventurado. Antes mesmo de falar sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio, o Espírito Santo, inspirando o autor do Salmo de número 1, começa com uma palavra maravilhosa, que precisa de uma compreensão especial de nós. A primeira palavra do Saltério, que é a mesma palavra que Jesus, ao escrever o Sermão do Monte, em Mateus 5, começa: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o primeiro sermão de Jesus no Evangelho de Mateus, de sua vida, Jesus começa: bem-aventurado. E não é por acaso. O livro dos Salmos aqui, ele se abre mostrando qual que é a condição do homem que é verdadeiramente abençoado. E na linguagem bíblica, esse bem-aventurado, ele não significa apenas alguém extremamente feliz. Não é mera alegria circunstancial. Não significa que alguém aqui está com a vida financeira boa, ou que está com o emocional em dia, tranquilo, bem da cabeça, ou que não tem problema, não. O bem-aventurado não é isso. Bem-aventurado é aquele que é muito feliz porque ele recebe as bênçãos de Deus. E quando eu falo bênçãos de Deus, entendam, meus irmãos, é aquilo que é eterno. Não estou falando de nenhum tipo de bênção material. Então, bem-aventurado é aquele que recebe as bênçãos de Deus. Ou seja, o bem-aventurado é aquele que foi reconciliado com Deus. É um homem que está verdadeiramente em comunhão com o nosso Senhor. E por isso a Escritura usa essa expressão em vários lugares. Nos profetas, por meio do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18, diz assim: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. No próprio Saltério, no número 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Provérbios 3,18, é árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Jesus, no próprio Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, do 3 até o 11. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Em Romanos também, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, do 7 e 8, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então percebam, meus irmãos, a bem-aventurança aqui, ela diz respeito àqueles que estão em Cristo Jesus. Como eu disse, que foram reconciliados com o Pai. E essa bem-aventurança nasce
no perdão dos nossos pecados, porque nós só somos reconciliados com o Pai quando os nossos pecados são perdoados e recaídos em Cristo Jesus. Então, essa verdadeira felicidade bíblica começa nessa reconciliação com Deus. Então, o homem mais feliz do mundo, como eu já disse, não é o mais rico, o mais admirável, o mais saudável. É o homem cujo seu pecado foi perdoado. Essa é a maior maravilha que um homem pode receber, meus irmãos. É o bem-aventurado porque a culpa dele foi lançada sobre Cristo e a justiça de Cristo lhe foi imputada. Como Paulo explica, e isso é citado no Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Esse é o bem-aventurado. Portanto, irmãos, antes de olharmos para o comportamento dos justos, que o Salmo 1 nos traz, nós precisamos entender a condição espiritual desse justo, que vai ser descrito no Salmo 1. Por quê? Ele não é um bem-aventurado porque ele obedece. Ele obedece porque ele foi alcançado pela graça. E isso vai ficar mais claro quando nós formos tratar do restante do Salmo de número 1. A obediência, meus irmãos, ela é um fruto. E a graça que é essa raiz. Bom, vamos prosseguir. O verso continua. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui nós vemos uma progressão. Anda, detém-se e assenta. E o pecado, ele começa, meus irmãos, além de em nós mesmos, porque nós o produzimos a todo momento, mas ele começa com uma influência também. E depois essa influência se torna uma prática, e aí ela vira uma identidade, e depois a gente participa, e depois a gente passa a pertencer. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a companhia do justo, ela é da mais sublime escolha, pois ela molda o coração desse justo. Embora nós sabemos que nós somos pecadores, agora nós somos pecadores que foram lavados pelo sangue, porque a nossa culpa foi imputada no Cristo. Então nós somos movidos agora pelo Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. E os nossos corações foram regenerados, detendo-nos na rica graça de Deus, na congregação dos justos, meus irmãos. E nós não ousamos a nos reunirmos com a multidão que comete o mal. Por quê? Porque, como diz aqui no Salmo de número 1, o homem bem-aventurado é aquele que não anda, não se detém, nem se assenta na roda dos ímpios e escarnecedores. E é por isso que na nossa conversão, e os irmãos que vieram de outra religião vão entender o que eu vou falar agora. Nós perdemos amizades, nós não sentimos mais vontade de frequentar determinados lugares, porque nós aprendemos uma filosofia mais interessante do que a filosofia desses infiéis que estavam no nosso meio, quando ainda éramos infiéis. Então, um bem-aventurado é o homem que pertence, a quem pertence todas essas bênçãos de Deus. E esse homem bem-aventurado, ele não pode, meus irmãos, manter comunhão com os descarados pecadores que de forma deliberada violam os mandamentos do Senhor. Não tem como, meus irmãos, porque o bem-aventurado não anda, não se detém nem se assenta com os ímpios escarnecedores. Versículo de número 2. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui nós vemos um contraste. O justo, ele não vive apenas se afastando e fugindo do mal. Isso não é suficiente para o justo, para o bem-aventurado. Ele precisa se alimentar do bem.
E a santidade não é apenas, então, dizer não. É amar a verdade. Perceba a palavra prazer, que é trazida no versículo de número 2. A obediência verdadeira, ela nasce nesse deleite, nesse prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. A palavra de Deus, meus irmãos, como diz o profeta Jeremias, é o alimento da nossa alma. E meditar dia e noite, conforme diz o versículo de número 2, fala de uma certa constância para com essa alimentação da palavra do nosso Senhor. Não é uma leitura ocasional. É a mente moldada pela verdade. Por quê? Porque essa mente terá contato com a verdade todos os dias, de dia e de noite. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como também nós lemos na leitura inicial, em Deuteronômio 28, meus irmãos. E nas palavras de Charles Spurgeon, o bem-aventurado escolhe um texto e o leva consigo. Nas vigílias da noite, quando o sono lhe abandona as pálpebras, ele se afunda na meditação da palavra de Deus. No dia da prosperidade, ele canta salmos da palavra de Deus. Na noite da aflição, ele se consola com as promessas do mesmo livro. A lei do Senhor é o pão diário do verdadeiro crente. Então, meus irmãos, a mente que medita na palavra do Senhor é uma mente que produz vida. E é uma vida estável. E o interessante é que nos tempos de Davi, que foi um dos que escreveram o Saltério, só haviam 5 livros de Moisés. E hoje nós temos a palavra de Deus completa, toda. Temos esse privilégio de termos a completude da verdade e ainda assim nós a desprezamos no nosso dia a dia. Que possamos, meus irmãos, ter a Escritura como nosso guia, de hora em hora, assim como diz o versículo de número 2. Versículo de número 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. E aqui nós vemos uma imagem linda, meus irmãos. Eu convido os irmãos a imaginarem uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, que as folhas não caem e que tudo quanto faz prospera. E essa árvore, ela não sobrevive de aparência. Ela sobrevive por quê? Porque existe uma raiz que está bem fixada na terra, próximo de ribeiros de águas. Então a força dessa árvore não está nos galhos, não está nos frutos, a força está na fonte. E outra observação importante, é uma árvore plantada por alguém. Ela não brota sozinha. Não nos plantamos, meus irmãos. Salvação, ela vem de Deus. E por que nós sabemos que essa árvore é plantada por alguém? Nós vimos que foi um local minuciosamente escolhido e preparado para o plantio, junto aos ribeiros das águas. Isso conversa diretamente com as Escrituras Sagradas. Quando nós lemos o texto de Mateus, capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E um outro ponto importante é que a árvore, ela não produz fruto para se tornar viva.
Eu nunca vi isso, meus irmãos. Uma árvore, ela produz fruto porque ela já está plantada em uma fonte. Ou seja, ela produz o fruto porque ela está viva. A raiz, a graça, o plantio de Deus vem primeiro. E depois que a árvore está enraizada, que ela produz os frutos. A obediência. João 15:5. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então não é o fruto que gera essa união da árvore com o plantador. É a união da árvore com o plantador que gera o fruto. O justo, ele só floresce, dá frutos, porque ele está ligado a essa fonte, aos ribeiros das águas. Efésios 2, 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, os frutos só vêm depois do plantio da árvore, meus irmãos. Isso está claro. A salvação, ela é pela graça, não pelas obras. Ezequiel 36, 26 ao 28. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. A obediência é o resultado de uma obra de Deus. E o texto continua. E qual dá o seu fruto no seu tempo. Versículo de número 3. E esses frutos, que aqui se refere aqui, meus irmãos, é um fruto, como já dito aqui no livro, que ele não é imediato. E esses frutos não são as bênçãos que nós comumente relacionamos ao texto, como, por exemplo, resposta de oração, ou falar em línguas estranhas, ou curas, ou dinheiro, bênçãos materiais. As bênçãos que eu me refiro e que o Salmo se refere, não diz respeito a isso. Diz respeito aos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Como a gente consegue ver se uma árvore, de fato, está plantada num ribeiro de águas? É por meio dos frutos do Espírito. Quais são esses frutos que essa árvore dá? Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse, meus irmãos, que são os frutos do Espírito. O fruto da longanimidade, que é a paciência, ela vem no tempo do sofrimento. O fruto da fé, ela vem num dia de provação. E o gozo, a alegria, o fruto da alegria santa, vem na época da prosperidade. E o fruto da paz, ele vem, meus irmãos, no meio de uma guerra. Enfim, o fruto, como diz o Salmo, de número 1, ele vem no tempo certo. E nós vimos aqui, quais são os frutos? Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Meus irmãos, nós precisamos, a árvore que está plantada no ribeiro de águas, ela precisa produzir frutos. Continuando, as suas folhas não cairão. Isso não significa ausência do sofrimento. Por quê? O fato da folha não cair não significa que não ventou, que ela não balançou e que ela não quase caiu.
significa perseverança. Então o justo, ele enfrenta as tempestades, mas ele não vai ser arrancado. Por quê? Porque ele está plantado na beira do rio, das águas. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É impossível sermos arrancados das mãos do Senhor. É impossível sermos retirados da plantação do ribeiro de águas, meus irmãos. Avançando, e tudo quanto fizer prosperará. Então, bem-aventurado é o homem que tem uma promessa como esta. Eu não sei se os irmãos já pararam para refletir sobre a prosperidade. Porque mesmo diante de uma triste conclusão, que eventualmente nós podemos chegar diante de uma situação horrorosa que nos aflige, e nós podemos pensar que tudo está contra nós, dentro da nossa capacidade intelectual limitadíssima, pecaminosa, que não nos permite raciocinar completamente, corretamente, o nosso trabalho, meus irmãos, vai prosperar. E isso é uma promessa do Senhor. Prosperidade. E como eu disse, não diz respeito a algo externo. Eu estou falando de uma prosperidade da alma. As nossas piores coisas, muitas das vezes, elas vêm junto das melhores. Assim como, meus irmãos, existe uma maldição que engloba as misericórdias dos ímpios, e eu vou explicar melhor sobre isso. Por quê? O ímpio não tem Cristo, mas ele ainda recebe bênçãos aqui nessa terra. Mas essas bênçãos, nós sabemos, essas bênçãos materiais, terrenas, que elas vão servir para a própria ruína desse ímpio, porque ele não está em Cristo Jesus. Então, as misericórdias de Deus que o ímpio recebe são uma maldição para o ímpio. Assim como uma bênção existe escondida nas cruzes, nas perdas e nas tristezas que os justos carregam. Por quê? Porque nós possuímos Cristo e estamos enraizados na beira das águas. Da videira verdadeira, como nós lemos. Versículo de número 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E agora nós adentremos na segunda divisão desse salmo. E aqui tem um grande contraste. Por quê? Enquanto uma árvore tem raiz, tem vida, está firme, as folhas não caem, a palha não tem. A árvore permanece, mas a moinha, a palha, ela é levada. A vida sem Deus, ela pode parecer leve, mas ela não tem nenhum fundamento, não tem uma estrutura, não tem uma raiz. Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Os ímpios são assim, meus irmãos. São como mortos em serviço. Sem uso, sem substância, sem firmeza, facilmente levado pelas circunstâncias que o acometem. E ele também é caracterizado com o seu destino. Nós vemos aqui, quando nós lemos. O vento espalha. A morte os empurra, o ímpio, com a sua terrível rajada ao fogo. E o ímpio, a palha, a moinha, será totalmente consumida.
Sem fundamento, sem rocha, sem raízes divinas, meus irmãos, a queda é inevitável. Versículo de número 5. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E aqui o Salmo sai do presente e aponta para a eternidade. A prosperidade aparente do ímpio não é o fim da história do ímpio. Haverá um tribunal. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Os ímpios estarão lá, meus irmãos, e serão julgados. E certamente eles não serão absolvidos. Eles queimarão. Porque nós temos uma certeza. Nenhum homem mau habitará no céu. Eu vou repetir. Nenhum homem mau habitará no céu. E essa frase, meus irmãos, ela nos deixa preocupados. Num primeiro momento. Mas vamos voltar para isso no momento oportuno. Avançando, nem os pecadores na congregação do justo. Ainda, meus irmãos, no versículo de número 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque nós sabemos que o joio está no meio do trigo. Os ímpios na congregação dos justos. Mateus 13, 24 ao 30. Propor-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse-lhe: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifadores, aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atirai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. É sabido, meus irmãos, que nenhuma alma não regenerada entrará no céu, sendo o joio, a palha atirada no fogo. E o juízo de Deus vai revelar a raiz desse joio e desse trigo. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E aqui nós temos um consolo, meus irmãos. Porque o justo, ele não é sustentado por si mesmo. Nós vimos aqui agora que ele é guardado pelo Senhor, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. João 10, 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E esse conhecer, meus irmãos, é uma relação de cuidado, de aliança, do pastor com suas ovelhas, do Senhor com os justos. Então o Senhor, ele cuida do caminho dos justos. E vamos refletir mais sobre os justos. Lucas 18, do 9 ao 14. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos. Vamos falar dos justos, meus irmãos. Esses justos desprezavam outros. Versículo 10 de Lucas 18. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu estava de pé e orava dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Já o publicano, estando em pé de longe, nem queria levantar os seus olhos aos céus,
mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, versículo 14, que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltará, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Espera aí, meus irmãos, o Salmo fala dos justos. E aqui nós vemos, meus irmãos, um justo. O fariseu, ele conhecia toda a lei de Deus. Eles criaram, inclusive, várias outras leis só para fazer o povo cumprir a lei de Deus. Então, olha o zelo deles com a lei do Senhor. Criaram várias leis para que a lei de Deus fosse cumprida. O fariseu se mostrava justo. Parecia justíssimo. E o publicano, meus irmãos, era um judeu desprezado. O publicano, ele trabalhava para os romanos, cobrava impostos, traía o seu próprio povo. Ele se mostrava completamente injusto. Assim como nós também sabemos a história de Jacó e Esaú. A Bíblia nos diz que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Meus irmãos, se os irmãos conhecem aqui a história de Jacó, Jacó era terrível. Terrível. Ele, em enganação e mentira, foi pouco, com o próprio pai. Esaú me parecia ser muito mais justo que Jacó. Assim como o fariseu nos parece muito mais justo do que o publicano. Então, o que é ser justo, meus irmãos? Romanos 3, do 10 ao 12, diz assim, palavras do apóstolo Paulo, como está escrito: não há injusto, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso daqui, meus irmãos, que é um interessante, porque nós vemos a verdade da necessidade de nós, injustos, sermos justificados por Cristo, num contraponto da autojustificação, que nós já vimos, que é aquilo que o fariseu buscava fazer. Eu faço tudo, eu sou justo. Mas não, meus irmãos, a justiça, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Romanos 3, do 21 ao 26, nos diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não somos justos, meus irmãos. Nenhum de nós aqui é justo. Nem a Catarina, que é uma gracinha, o Estevão, a vovó que está aqui, que é uma bênção. Não tem nenhum justo aqui. Nenhum. É todo mundo aqui, meus irmãos, é pecador. Todo mundo aqui merecia o destino da moinha, da palha, queimar. Esse é o que nós merecemos, sermos queimados. E eu quero fazer uma confissão pública aqui de pecados, meus irmãos. Eu vou abrir um parêntese, porque hoje de manhã nós estivemos aqui cultuando ao Senhor, ceiamos, nos arrependemos, lembramos de Cristo. E agora à tarde, na hora de vir para o culto, eu hesitei. Eu tive preguiça de cultuar ao Senhor. E eu chego aqui na igreja e não me entenda mal, irmão Michael, mas eu vejo o irmão Michael Douglas chegando aqui encharcado, de moto, de Betim,
para cultuar a Deus. E eu morando aqui do lado, não quero vir, estou com preguiça. E eu me senti envergonhado, meus irmãos. Porque eu sou como a moinha. Eu era como a moinha, eu mereço ser queimado. E a graça de Cristo, meus irmãos, é que nos torna justos. O Salmo 1, ele descreve o justo. Mas o restante da Escritura explica como esse justo se tornou justo. Pela graça de Deus, que como nós lemos em Romanos 3, produz uma nova vida em nós, e dessa vida brota uma obediência. Nós não podemos, meus irmãos, nos aproximar desse Salmo primeiro como fariseu, nos achando justos, como o irmão Wesley leu em Deuteronômio, acreditando que nós somos merecedores dessa bênção. Nós não merecemos bênçãos, meus irmãos. Nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos que Ele nos torne justos. Quem é o bem-aventurado mesmo do Salmo 1? Quem é o justo do Salmo 1? Jesus o Cristo. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Parte final do versículo 6. Não é apenas a pessoa, não é apenas o ímpio que vai perecer. É um sistema inteiro, é toda uma vida construída fora de Deus. Ela entra em colapso. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. O justo tem o seu nome na pedra, mas o ímpio tem o seu nome escrito na areia. E mesmo o ímpio, chegando extremamente feliz ao mar, enxergando aquela beleza, aquele paraíso, aquelas águas maravilhosas, meus irmãos, ainda assim que o rastro dele esteja visível, as ondas o acharão, e o lugar que ele conheceu se tornará irreconhecível para todo sempre. Concluindo, meus irmãos, o Salmo de número 1 nos mostra que não existem muitos caminhos diante de Deus. Só dois, o do justo e o do ímpio. E aqui entra um contraponto importantíssimo, porque Friedrich Nietzsche, na obra A Gaia Ciência, de 1882, ele afirmou: Deus está morto. E ele não está afirmando literalmente a morte de Deus com essa fala, mas ele está descrevendo o colapso de uma civilização que decidiu viver sem Deus como o fundamento da verdade e da moral. Nietzsche apresenta um resultado, que é o resultado exatamente descrito pelo Salmo de número 1. Porque os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Então, quando Deus está morto e as pessoas não levam em consideração a moral, que ela é advinda exclusivamente de Deus, só resta o vento. Sem a palavra, só resta a instabilidade. Sem a raiz, não há permanência. Não existe a neutralidade. Ou a vida está firmada na revelação de Deus, na palavra, ou ela está firmada na autonomia do homem. O justo encontra sua raiz na lei do Senhor. E por isso ele permanece junto à árvore e aos ribeiros. Como árvore junto aos ribeiros. Já o ímpio, ainda que por um tempo pareça firme, é como a palha, sem peso, sem raiz e sem destino. Por isso a grande pergunta do Salmo é: em qual caminho nós estamos? Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta
e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E quem é o caminho que leva à vida? Cristo. Como eu disse, o cumprimento do Salmo de número 1. João 14,16. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, ou nós estamos plantados em Cristo, no ribeiro de águas, ou nós estamos sendo levados ao vento. Ou nós somos justos porque Cristo nos justificou, ou nós nos achamos justos e seremos queimados. Porque no fim, um caminho conduz à vida e o outro perece. Que o Senhor possa nos plantar junto às águas da sua palavra. E que Ele possa, meus irmãos, limpar os nossos corações sujos e o nosso caminho, para que possamos escapar desse destino dos ímpios, destino esse que, como nós já vimos, nós merecemos. E que possamos gozar da bem-aventurança, descrita como a primeira palavra do saltério, dos justos, meus irmãos. Possamos ser justificados por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o Salvador das nossas almas. Amém? Eu vou orar. Oh Deus, Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus eterno e santo, precisamos, papai, do Senhor. Precisamos que o Senhor, papai, de fato nos torne justos. Com as nossas pernas, as nossas mãos, nós não conseguimos nos achegar até o Senhor. Até as nossas boas obras são consideradas trapo da imundícia, Senhor. Conforme diz o profeta. Oh Deus, maravilhoso. Eu imploro que o Senhor nos ajude, que essa tua mensagem possa adentrar nos nossos corações nessa tarde, inclusive das crianças, papai. Que essa mensagem possa adentrar no coração do Olavo, da Catarina, do Estevão. Que eles possam, papai, reconhecer Cristo como Salvador da vida deles e se enxergarem como injustos e pecadores, porque só quem é pecador e injusto que precisa de Cristo. O santo não precisa de Jesus, papai. Faça-nos enxergar o quão nós necessitamos do Senhor nessa tarde, papai. Eu imploro ao Senhor por misericórdia e agradeço ao Senhor por todas essas bênçãos eternas que têm recaído sobre as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o seu santo e precioso nome. Amém.